A leitura que eu vou fazer é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Purificação íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento do recinto sagrado da consciência. Apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos, o companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isto é trabalho para o duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará, tão somente à custa de palavras brilhantes. Então vamos agora, com a certeza, estamos aqui amparados por Jesus. Que as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso estão nesse momento sendo derramadas sobre essa igreja, sobre nós. Pedimos que nesse momento possamos estar serenos, equilibrados, com os nossos corações em festa para receber todas as bênçãos do bem do alto, todo o amor de Jesus que nos envolve nesse momento, e possamos sentir a sua presença nesse Jesus, junto a nós, serenando todos os ânimos, serenando as nossas mentes, os nossos pensamentos, e nos ajudando para que possamos receber o melhor de todo o mundo espiritual, o melhor do seu amor e das suas. Podemos nesse momento pedir aos benfeitores espirituais, ao benfeitor espiritual da nossa casa, que esteja conosco nessa noite, nos iluminando, nos guiando, iluminando a nossa palestrante, para que ela possa nos trazer a sua mensagem e que possamos ter o nosso entendimento dilatado a fim de compreendermos
Deem a mensagem que nos for passada. E com a presença de Jesus e contando com o amparo espiritual, nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. É com muito prazer que a gente recebe nossa querida Regina. Seja bem-vinda, Regina. Boa noite a todos. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nessa casa novamente, trazendo das lições maravilhosas do Mestre Jesus para compartilhar com todos aqui. Geralmente nós gostamos de compartilhar as coisas boas, né, nas nossas redes sociais. Então, por que não compartilhar também essas lições maravilhosas do Evangelho de Jesus? Então, com esse objetivo que eu estou aqui, para compartilhar com todos nós, encarnados, desencarnados, as lições do Mestre Jesus, as lições libertadoras, porque nós que estudamos a doutrina espírita, ela é a terceira revelação. Nós tivemos 3 revelações. A primeira revelação com Moisés, que veio estabelecer a justiça. A segunda revelação com Jesus, que veio implantar aqui na terra a lei de amor. E a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que veio trazer para nós justamente a verdade. A doutrina espírita ela veio para tirar aquele véu que cobria a nossa visão. Ela veio nos esclarecer a respeito das nossas indagações, das nossas interrogações, que as outras religiões não nos satisfaziam. E a doutrina espírita nos esclarece a respeito de tudo. Se nós estudarmos o livro dos Espíritos, se nós estudarmos o livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, que foi publicado no dia 18 de abril de 1857, lá nesse livro contém 1019 perguntas. Então, todas elas destinam-se ao nosso esclarecimento. Então, a doutrina espírita é a terceira revelação que veio trazer para nós a verdade. Tá? E o nosso, hoje, quarta-feira, 31 de julho de 2024, nós vamos encerrar o mês de julho, né, com essa palestra e com essa reunião de estudo aqui. Eu espero que ela seja de proveito para cada um de nós e que ao encerrarmos, quando nós retornarmos aos nossos lares, que nós possamos voltar com o nosso coração mais aquecido, com a nossa fé mais robusta, com a nossa confiança, né, mais fortalecida e com a chama da esperança mais acesa. É o que eu espero, é o que eu desejo para cada um. Então vamos lá para o nosso assunto. Nós vamos falar de autoconscientização. Esse tema ele está contido no livro da Joana de Ângeles. O livro dela chama Lições para a Felicidade. E essa lição é a lição de número 29, que chama Autoconscientização. Quer dizer, a necessidade que cada um de nós temos de nos conscientizar em torno de nós mesmos, a respeito de nós. O que nós estamos fazendo aqui, para que nós estamos aqui, para onde nós iremos após a morte, e voltar também o olhar para dentro de nós e ver o que nós precisamos modificar. Né? O objetivo é esse, é uma lição maravilhosa e ela traz profundas reflexões, material para a gente sair daqui pensando por muito tempo. Tá? Nesse livro, Lições para a Felicidade, em todas as lições da Joana de Ângeles, ela pegou as questões, algumas questões do livro dos Espíritos e ela decorre, né, a respeito dessa questão. O nosso assunto de hoje, ela pegou a questão 919 do livro dos Espíritos. E a questão 919, a pergunta é: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida
e de resistir à atração do mal? Essa é a pergunta que o Allan Kardec formulou e os espíritos superiores responderam. Todo mundo já conhece a resposta dessa pergunta. A resposta é: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Muitos atribuem essa frase aqui a Sócrates, um sábio da antiguidade. Mas essa frase não é de Sócrates. Essa frase, ela está inscrita lá no templo de Delfos. E o templo de Delfos, ele foi construído justamente em homenagem ao rei Apolo, né? O deus grego do sol, da beleza e da harmonia. Então, lá em Delfos, ela está escrita lá na entrada, né, do de Delfos, essa frase: conheça-te a ti mesmo. Então, não é nova, é antigo esse ensinamento, e se os espíritos vieram trazer para nós novamente esse conhecimento, é porque realmente nós precisamos nos conhecer, voltar o olhar para dentro de nós mesmos e ver o que nós precisamos reformar no nosso interior. Porque sabemos, né, que nós não somos matéria, nós estamos aqui na matéria, mas nós somos espírito. Há um complexo muito grande, né, que anima, que dá vida aqui ao nosso corpo material, que é o espírito. O corpo material, ele é um instrumento, ele é a ferramenta de trabalho do espírito, mas precisamos conhecer espiritualmente. Esse conhece-te a ti mesmo, ele é muito mais abrangente, não é só na questão moral, porque quando a gente fala conhece-te a ti mesmo, nós voltamos só mesmo assim para olhar os defeitos que nós precisamos corrigir, as mazelas que nós precisamos desvencilhar delas, mas não é só isso. O conheça-te a ti mesmo, ele abrange também a capacidade, aquilo que nós temos de melhor de nós, para que a gente possa fazer. Esse conheça-te a ti mesmo é conhecer a nossa capacidade, conhecer as nossas habilidades, conhecer as nossas potencialidades, para que na nossa vida de relação aqui, a gente possa fazer o de melhor. Para isso, eu trouxe aqui um pequeno fato que eu vi outro dia na internet, que vem ilustrar. Porque, às vezes, essa questão da gente não nos conhecer, nós estamos realizando uma tarefa e que talvez não é aquela tarefa que a gente gostaria de realizar, né? Porque hoje em dia, muitas pessoas elas buscam cursos, né, de graduação, não porque elas gostam de fazer, mas sim porque dá status, é uma profissão mais rentável. E muitas das vezes a pessoa gostaria de estar no trabalho, que ela tem mais facilidade, onde há mais entrega ali daquela pessoa. Conheço várias pessoas que fizeram vários cursos, né, na faculdade e não identificou com nenhum desses cursos. Tem engenheiro trabalhando em padaria, né? Tem psicólogo trabalhando nos atendimentos da Calvinha. Então, muitas das vezes a pessoa faz aquele curso ali, mas o que ela gostaria de fazer é outra, né? Então, esse conhece a ti mesmo, ele vem também para nos auxiliar a identificar aquilo que realmente nós gostamos de fazer, para a gente fazer com alegria, para que o trabalho ele não seja aquele trabalho exaustivo. Às vezes, hoje, a pessoa ela exercita uma tarefa, e essa tarefa, esse trabalho, ele é cansativo, porque ela faz aquilo, não porque ela gosta de fazer, mas é a própria circunstâncias que leva ela a fazer determinada coisa, né? Outro dia eu vi lá no YouTube um professor de física, muito famoso, professor internacional de física, e ele contando da vida dele. Ele disse que quando ele era criança, o pai dele levava ele para jogar futebol, ele tinha até medo de pegar na bola, ele tinha medo de dividir a bola ali com os meninos que estavam jogando bola. Não deu nada no futebol. O pai dele levou ele para fazer natação e tinha medo de entrar na água, ele ficava tremendo ali quando o instrutor chegava e ele ia para a piscina, ele não fez nada também. Levava ele para ele andar de cavalo,
o instrutor falasse, não, tira esse menino daqui, seu cavalo vai pisar nele. Tudo que o pai colocava ele não fazia nada. E parece que ele estava ali assim, amarrado nas pessoas, ele não fazia nada. O pai já estava desanimando ali com o seu filho, porque tudo que ele colocava o filho para fazer, o filho não ia para frente. Tudo, em todas as atividades, né, o menino não fazia nada. E um certo dia, essa criança tinha 8 anos de idade. Ele falou, acho que tinha 10 anos de idade. Ele falou assim, pai, amanhã o senhor me leva para a escola mais cedo, porque eu combinei com os meus colegas que vai ser feita a prova e eu vou explicar matemática para eles. O pai falou assim, o quê? Você explicar matemática para os seus colegas? De onde você não sabe nada? Eu até quero estar junto lá na sala para ver como que você vai explicar, de onde vai sair tudo isso. E o pai foi com esse menino para a sala de aula. E o pai então viu ele lá com seus colegas, ele explicava com a maior facilidade, sabe aquela espontaneidade da pessoa, né? Aquela coisa fácil, ele facilitava o entendimento dos seus colegas. E o pai dele disse assim, já sei, você vai ser explicador. E ele então, a partir desse momento, ele passou a fazer aquilo que ele gostava. Ele interessou mesmo em estudar, e hoje é um professor de física famosíssimo. Ele não foi jogador de futebol, ele não foi praticante de hipismo, ele não foi um atleta, né, na natação, ele não foi nada disso, porque isso não estava nele. O que estava nele é ser um professor, é ter aquela facilidade para passar para as pessoas. Então, o que é isso? Isso é o conheça-te a ti mesmo. Porque quando nós passamos a nos conhecer, aquilo que nós temos mais facilidade para fazer, nós vamos fazer com amor, nós vamos fazer com dedicação e vamos fazer com entrega mesmo. Então, conheça-te a ti mesmo, além de ser utilizado, para que nós possamos destacar, né, aquilo que há de negativo que a gente possa corrigir, abrange isso aqui também, tá? Então, agora nós vamos na colocação da Joana de Anjos, vamos ver o que ela tem para nos dizer. O porquê será que a gente tem essa dificuldade em nos conhecer? Será que tem algo que nos impede, né? Porque a gente, assim, quer permanecer do jeito que nós estamos, nessa zona de conforto. Porque do jeito que nós estamos, reagindo muito mais do que agindo, porque quando nós reagimos, o reagir ainda é do instinto. Quando reagimos, demonstra que nós ainda trazemos uma animalidade, um primarismo muito grande ainda no nosso comportamento. E estamos aqui, essa reencarnação é justamente que nós possamos ir eliminando essa parte primária, esse primitivismo que há em nós, para que nós possamos desenvolver o sentimento. O primarismo era necessário lá no mundo primitivo, mas hoje nós já mudamos, nós já não estamos mais no mundo primitivo. Hoje nós já estamos no mundo de expiações e prova, adentrando já no mundo de regeneração. Então é necessário a gente desvencilhando esse apego à matéria. No passado era assim, lá no mundo primitivo era necessário, mas hoje não. Hoje há ainda uma competitividade muito grande. A gente quer guardar as coisas para nós, tem uma séria dificuldade em dividir com as demais pessoas. Coisa básica, simples. Na campanha do quilo, quando passa alguém batendo de porta em porta pedindo 1 quilo de sal, 1 quilo de feijão, 1 litro de óleo, alguma coisa para compor a cesta básica, as pessoas têm, porque todas as famílias têm os alimentos. Mas pensa assim, não, eu fiz compra agora, vou receber só no outro mês, e se eu der, vai voltar para mim. Então, esse apego às coisas materiais dificulta esse nosso autoencontro, esse olhar para dentro de nós mesmos, tá? Ela veio nos dizer que os dias atuais, caracterizados pelos conflitos psicológicos, em face do tumulto que domina o pensamento da sociedade e as ambições de cada indivíduo, exigem profundas reflexões
a fim de que a harmonia permaneça nos sentimentos humanos e na conduta pessoal em relação a si mesmo, assim como o seu próximo. Nós vivemos numa sociedade bastante turbulenta, uma sociedade assim, muito agitada, em que está gerando nas pessoas muitos conflitos psicológicos. E esses conflitos psicológicos é justamente dessa correria, dessa competitividade, o medo de perder o emprego, o medo de perder as pessoas, o medo de ser roubado, o medo de ser atropelado, medo de tudo. O medo, devido a essa sociedade agitada em que nós vivemos, causa esses conflitos psicológicos. Aliado a esses conflitos vem também a ambição. Né? A gente nunca está contente com aquilo que nós temos, sempre queremos ter mais. E olha que o necessário aqui, todos nós temos o básico para a nossa sobrevivência, todos nós temos. Mas a gente não contenta com aquilo que a gente tem, quer ter mais. Um exemplo aqui, as mulheres, por exemplo, quantos pares de sapato que nós temos? Muitos, não é verdade? Pode ser que a gente não calça todo, nós temos 2 pés, mas a gente não tem só um par de sapato. O homem geralmente tem, né? Só 1 ou 2. Mas nós, mulheres, temos muitos pares de sapato. E para que isso, né, gente? A gente sai só com 2, só com um par de calçado de cada vez. Então, é uma ambição desmedida. Certa feita, assistindo uma comédia, eu e meu esposo, uma comédia assim, bastante engraçada, eu não lembro o nome dela aqui. Só sei que o homem, né, lá na sua casa, ele comprou um carro novo, o último modelo, não sei que marca que é. O vizinho, para não ficar para baixo, alugou um carro, todo dia alugava um carro para ter lá na garagem também, para competir com o outro, né, com o seu vizinho. Então, essa ambição desmedida, tudo isso gera, né, esse conflito psicológico. E devido a esse conflito psicológico, a gente não faz essa mudança, não faz essa reforma íntima. Olha os impeditivos que ajudam a gente a nomear, né, o que está atrasando essa autoconscientização de cada um de nós, o apelo que o mundo nos oferece, as coisas aqui do mundo, tudo nos convida a gente ficar tão envolvido, né? Gente, é muita sedução que o mundo físico sugere para a gente. E se nós não ficarmos bastante atentos, não refletir bastante a respeito da nossa vida aqui, a gente não aproveita quase nada a nossa reencarnação. Porque reencarnamos justamente com a finalidade de melhorar, de retornar para a pátria espiritual em melhores condições. E geralmente não fazemos quase nada, né? A gente vem aqui, acaba sendo envolvido, embalado das questões do mundo e deixamos de fazer essa mudança, essa reforma que é tão necessária. Então, ela aponta aqui 2 situações. Esse pensamento tumultuado da nossa sociedade e a ambição desmedida. Então, ela sugere que é necessário fazer uma reflexão em torno da nossa realidade aqui. Porque quando chegar o momento do nosso retorno, meus irmãos, tudo aquilo que nós construímos aqui, nós não vamos levar. Não vai nos acompanhar. Teremos que deixar tudo aqui. Vamos retornar para a pátria espiritual com aquilo que nós construímos de virtudes. A moeda lá do plano espiritual não é que o cartão de crédito, o talão de cheque, nada disso. A moeda lá do plano espiritual são os nossos valores morais. Então, se nós ficarmos envolvidos nas questões daqui do mundo e não preocupar com a nossa bagagem espiritual, nós vamos retornar para a pátria espiritual na condição de verdadeiros mendigos. Vamos chegar lá, nada lá nas nossas mãos. Para isso é necessária essa mudança, essa reforma íntima, né? Ir desapegando aos poucos das coisas materiais e desapegando de tudo aquilo que passa a ser o nosso tesouro. Porque Jesus diz, onde está o seu tesouro, vai estar o seu coração.
Se o nosso tesouro estiver nas coisas materiais, lá está o nosso coração. E isso nós teremos que deixar. Então é necessário fazer uma reflexão. E para isso nós temos tempo. Já falei aqui várias vezes, mas a gente só aprende através da repetição. Lembrando que o João, o evangelista, o apóstolo que mais conviveu com Jesus, ele já estava bem velhinho mesmo. E todas as vezes que ele subia na tribuna para falar, ele só falava assim: meus irmãozinhos, amai-vos uns aos outros. Todas as vezes ele só falava isso. O jovem da plateia perguntou: mas você sabe para isso? Ele olhou, o jovem disse assim: vós, Jesus, mais. Então, através da repetição é que nós vamos aprender, né? Então, a gente está sempre repetindo as mesmas coisas, porque a doutrina espírita não traz nenhuma novidade para a gente, não traz nenhuma novidade. A doutrina espírita é o cristianismo de novo, é o cristianismo renascente. Então, não tem nenhuma novidade, então é através da repetição. Então, é necessário refletir em torno de nós o que nós precisamos melhorar. Essa avaliação é nós mesmos que vamos fazer. Se o nosso orgulho está muito exagerado, se as nossas ações são muito mais movidas pelo egoísmo, né? Então é nós que vamos detectar. Nenhum laboratório aqui do mundo vai fazer esse trabalho que compete a cada um de nós fazer. E para isso nós temos tempo. Porque o dia é composto de 24 horas. Dormimos 8 horas, trabalhamos 8 horas e as 8 horas que sobram. As 8 horas que sobram é justamente que a gente possa dedicar a nós mesmos. Lá no livro dos Espíritos, na questão 672, o Allan Kardec perguntou assim: sendo o trabalho uma lei natural, o repouso também é uma lei natural? Será que o repouso ele é uma lei de Deus, é uma lei natural? Essa é a pergunta. E eles responderam para Allan Kardec que sim, que o repouso é uma lei natural, que o repouso é necessário e tem dupla finalidade. É necessário que a gente possa recompor as energias que nós gastamos ao longo do dia, enquanto nós estamos dormindo. E a segunda finalidade é para que o espírito possa levar a sua inteligência acima da matéria. É levar a sua inteligência acima da matéria, é desapegar aqui das coisas mundanas e conectar com a espiritualidade. Nesse momento, nós vamos fazer essa reflexão, essa avaliação. Como que está o nosso comportamento? Será que estamos mais gentias, pessoas mais amáveis, pessoas mais tolerantes, mais pacienciosas? Como que está a nossa tolerância, a nossa paciência, a reserva de amor no nosso coração? Será que tem reserva de amor no nosso coração? Essas 8 horas é justamente para a gente fazer essa avaliação. E não andar, não transitar como as pessoas autômatas, sem saber o que está acontecendo. Porque já não permite mais esse comportamento nosso. Já não permite mais, porque não iniciamos a nossa evolução não é de agora. Há milênios e milênios nós estamos na mesma escola, repetindo as mesmas matérias, sentando nos mesmos bancos escolares, né? E agora, com o conhecimento da doutrina espírita, veio justamente para a gente acelerar o nosso passo. Por isso a necessidade dessa mudança, dessa renovação. E a Joana de Ângela ela diz assim que por mais que houve um avanço das ciências psicológicas que veio nos auxiliar a enfrentar esses problemas, porque a depressão hoje, milhares, milhões e milhões de pessoas passam pela depressão, passa pela síndrome do pânico, pelo medo, pela ansiedade, né? Tanto que o Brasil, ele é o país mais consumidor de medicamento para a ansiedade. Então, as ciências psicológicas veio para nos auxiliar a resolver essas questões. Mas mesmo com esse avanço da ciência,
se nós não propusermos a fazer essa mudança, essa modificação, fica muito sem jeito. Nós não seremos curados dessas enfermidades se nós não fizermos a outra parte, porque a outra parte compete a nós, que é a mudança dos nossos sentimentos. A pessoa que às vezes ela costuma se magoar, né? Magoar, melindrar, é difícil. Por mais que o médico queira curar a pessoa, por mais que a espiritualidade, né, invista ali as energias para auxiliar, mas se nós permanecer do mesmo jeito, fica muito difícil. Daí a necessidade da gente fazer a nossa parte também. Não dá mais para a gente ficar em atrito com as pessoas, ser aquela pessoa que cria, aquela pessoa que está sempre respondendo. Gente, já não dá mais, nós somos seres humanos. Já alcançamos a nossa racionalidade, né? Os animais reagem, um parte para cima do outro, mas nós somos seres humanos, dotados já de sentimento. Então não dá mais uma pessoa mexe comigo, eu vou reagir, vou devolver. Agora nós devemos fazer diferente. Agora, ao invés de reagir, que é do instinto, nós devemos agir, porque o agir é do sentimento. Eu vou agir com amor, eu vou agir com respeito, eu vou agir com educação, porque esses valores já estão dentro de cada um de nós. Todas as virtudes, toda a semente das virtudes está dentro de cada um de nós. Foi colocado em nós quando Deus nos criou, simples e ignorante, sem nenhum conhecimento, sem nenhum saber, mas todas as sementes das virtudes estão dentro de cada um de nós. E nós vamos desenvolver. Então é necessário a gente. Ela fala, né, que as admiráveis conquistas da psicologia profunda contribuindo para a solução dos muitos distúrbios que se apresentam perturbadores, convido à meditação em torno da realidade que esse é. Então nós precisamos meditar em torno da nossa realidade, sabendo que a qualquer momento eu posso deixar esse corpo material, que todos nós vamos deixar, não sabemos quando, a que hora, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui 1 ano, daqui 5 anos, 10, nós não sabemos. Mas a qualquer momento podemos deixar aqui e retornar para a pátria espiritual. E a meditação em torno da nossa realidade vai ficar para depois? Nós vamos retornar para lá quando a gente deseja, porque quando nós vamos reencarnar, é feita uma programação. Nós programamos no plano espiritual, que nós vamos executar aqui no mundo físico. E se a gente ficar embalado nas questões do mundo e não preocupar com essa mudança, quando nós chegarmos no plano espiritual e tiver acesso ao nosso compromisso e ver que nós não cumprimos quase nada, gente, dá um desgosto muito grande, um arrependimento muito grande. Mas aí já é tarde, nós já retornamos, não fizemos o que deveria ter feito enquanto nós estávamos aqui na Terra. Por isso que é necessário refletir em torno da nossa realidade. Quem eu sou? Eu sou um espírito eterno, criado por Deus, um espírito imortal. Uma vez criado, nunca vai morrer. Irmãos nossos de outras religiões contestam a reencarnação, porque o apóstolo Paulo disse que ao homem foi dado somente uma vida. E realmente ao homem foi dado somente uma vida. Porque uma vez criado, nós nunca iremos morrer. A alma, ela existe de toda a eternidade. Mas o corpo, que é formado de órgãos, o corpo ele desintegra. Os alimentos foram construídos na formação do nosso corpo. Com a morte, eles vão desintegrar, vai voltar para a natureza e vai ser utilizado na formação de novos corpos. Mas a alma, ela existe de toda a eternidade. Então, sabedores dessa verdade que a doutrina espírita nos informa, nós vamos nos preocupar com o ser eterno que é, e não com o corpo transitório, com a vida transitória aqui, que nós teremos que deixar. E essa reflexão, ela fica um pouco distante, porque a gente está tão envolvido que não faz essa reflexão. E a morte
Daí ele vem falar para a gente completista. O que vem aqui no mundo físico, e ela aproveita todas as oportunidades, todas. Ela não fica malbaratando tempo, porque ela está ligada ali às questões espirituais. Com isso, meus irmãos, não quero dizer que então nós temos que relegar o mundo, não, nada disso. Nós estamos aqui, nós precisamos das coisas do mundo, precisamos do trabalho, da nossa moradia, da nossa saúde, da nossa educação, precisamos de tudo isso aqui, mas que não seja o nosso foco principal. É necessário haver um equilíbrio com as questões materiais e as questões espirituais. Equilíbrio, equilibrar essas duas questões é necessário. O completista é aquele que vem e ele aproveita, ele fica ali atento. Tudo que a vida oferece, e se a gente prestar atenção, a vida ela oferece condições para nós a todo momento. A todo momento surge a oportunidade de nós melhorarmos. Uma pessoa que passa por nós, fala alguma coisa desagradável e a gente não revida. É alguém que bate a nossa porta pedindo ajuda e a gente ajuda. É alguém lá no trânsito que pede uma moeda, a gente tem e a gente dá. Então são questões, se a gente ficar atento, nós estamos trabalhando essa nossa forma íntima. O completista é esse. Ele aproveita as oportunidades. E o Alexandre fala com o André Luiz que nós outros, a grande maioria, desperdiça 50%, 60% até 70% das possibilidades. Então, olha, a grande maioria retorna para a pátria espiritual sem ter aproveitado quase nada, sem ter ticado quase nada, que as itens que foram programados lá e que nós assinamos embaixo. Porque é tão bom, por exemplo, quando a gente assim, as pessoas mais organizadas, contador, por exemplo, meu esposo, ele foi contador por mais de 40 anos. Então, até hoje ele tem o hábito. Ele faz a programação dele, o que vai fazer amanhã, ele já faz toda a programação, deixa o papel lá na mesa. E ele vai ticando. Eu fiz isso, eu dou um risquinho, eu fiz outra coisa, ele vai riscando. Então, já pensou que maravilha? Quando chegar no plano espiritual, a gente olhar a nossa programação, desfilar da nossa frente toda a nossa programação e nós, ai, graças a Deus, uma ou duas coisinhas normal, mas quase tudo sem a gente ter feito é muito desagradável. Mas como nós vamos fazer com essa autoconscientização, com esse olhar para dentro, nós vamos não perder o foco. Nós não devemos perder o foco da nossa reencarnação. No geral, é isso que eu quero dizer. Não vamos perder o foco, não. Nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos aqui deste mundo. Teremos que retornar. Já falei isso aqui e vou falar novamente da população da Terra, os habitantes vinculados ao nosso planeta Terra, que é 32 bilhões que os espíritos orientam, né? 32 bilhões de espíritos vinculados ao nosso planeta Terra. Desses 32 bilhões, 24 estão no plano espiritual e 8 bilhões está aqui no mundo físico, do qual nós fazemos parte. Então, se nós estamos aqui, é para a gente fazer alguma coisa, melhorar, para voltar para a pátria espiritual melhor do que quando de lá nós saímos. Então, tem um objetivo muito sério a nossa vida aqui, estar aqui no corpo físico. Nós não viemos aqui para brincar, para viver aventuras, não, viemos aqui para reformar o nosso interior. Jesus, no Sermão do Monte, diz: bem-aventurados puros de coração. Então, a pessoa que esforça melhorar o sentimento é um bem-aventurado. E nós precisamos já ir trabalhando esse nosso sentimento. Está aqui para reconciliar com os adversários, para perdoar as ofensas, para amar os inimigos, para retribuir o mal com o bem. Gente, olha, Jesus, ele já deixou como norma da nossa felicidade as suas lições. Se nós cumprirmos, cumprir essa lei que Jesus deixou aqui, nós vamos acelerar o nosso processo de evolução. Jesus diz que há muitas moradas na casa do Pai, há muitas moradas na casa do Pai.
Só no nosso sistema solar tem 9 planetas. E fala que os planetas mais evoluídos do nosso sistema solar é Júpiter e Saturno. E nós, alegres, felizes aqui no planeta Terra, planeta de sofrimento. E fora do mundo do nosso sistema solar, existem infinitos mundos que as portas estão abertas para nós. Estão abertas. Nós vamos entrar nesse mundo com a nossa melhora, com a mudança dos nossos sentimentos, com o brilho do nosso perispírito, que é peso específico. Os habitantes de Júpiter e Saturno, eles não ficam pesados, chumbados aqui na Terra, não. A Terra oferece uma força gravitacional muito grande. Quando ele está aqui em pé e não cai, devido à força de gravitação que a Terra puxa a gente para baixo. Nos mundos mais evoluídos não tem essa gravitação igual tem o planeta Terra, não. Lá as pessoas vomitam, flutuam. A gente tem que materializar o nosso pensamento lá, a conversar ser tudo por pensamento. O trabalho braçal nosso aqui, que as pessoas cansam, né? Cansa, mas chega em casa, cansa. O trabalho é tudo mental. Olha que maravilha, gente. Não tem doença, não tem guerra, não tem fome, não tem violência. Isso tudo ficou para o passado, ficou para trás. E a gente contente aqui. As portas estão abertas de abrir esses mundos maravilhosos. Então, daí o nosso trabalho. Vamos desocupar esses bancos para que outros alunos venham estudar. E vamos passar para outro grau, né? Outro grau, igual na escola. Passamos pelo jardim, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, a graduação na faculdade, depois vem mestrado, pós e um monte de coisa. Vamos fazer assim também. Mas para isso é necessário esse olhar para dentro de nós, essa mudança, sair dessa zona de conforto. É necessário sair dessa zona, esse comodismo. Nós estamos acomodados nas nossas reações. Agora é necessário agir, preocupar com as nossas ações e não com a maneira que nós reagimos. A ação é do sentimento e a reação é do instinto. Então, para isso que nós estamos aqui, para agir com amor, agir com grandeza, agir com educação, com respeito, porque todos nós somos irmãos, todos nós somos irmãos. Aquele criminoso, aquela pessoa mais vil que a gente abomina, é nosso irmão, é filho de Deus. Então estamos aqui para modificar o nosso olhar, mudar a nossa visão, tirar essa visão de prepotência, de arrogante. Eu sou o supra-suma. Não, todos nós somos iguais, gente. É necessário desenvolver a humildade. A humildade é igual a todas as pessoas. A humildade não é ser pobre, não é vestir como mendigo, como rasgar, não. Humildade é reconhecer que todos nós temos as mesmas, os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas obrigações e as mesmas oportunidades. E isso é ser humilde. É necessário, sem desenvolver essa humildade, fica muito difícil a nossa ascensão. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito é pobre de todos os defeitos e rico de todas as qualidades. Para isso nós devemos trabalhar olhando para nós. Eu estou mais reagindo ou agindo? Se nós estivermos mais agindo, respeitando o nosso irmão, nós estamos já no caminho, tá? Então é isso que eu vim fazer aqui para todos nós nessa noite. Que possamos retornar para os nossos lares com alegria no nosso coração, né? Eu desejo quem tem tratamento, um ótimo tratamento, e a todos uma boa noite e muita paz. Muito obrigada, viu? Boa noite, muito obrigada. É um trabalho longo, né? É um trabalho, meu Deus. Não é de um dia, não é de uma semana, um mês, é plano a ser. É, a gente esperar.